Oh, tico, tico, tick. Oh, tico, tico, tock. This tico, tico, here's the cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, he means it's time to woo. It's tico time for all the lovers in the block. I've got a heavy... Olá, estamos dando início a mais uma aula. A aula de hoje nós iremos trazer algumas novidades, porque será uma aula interdisciplinar, onde iremos falar um pouco da Semana da Arte Moderna, iremos falar literatura, não é, que não pode ficar de fora, iremos falar de língua portuguesa, iremos falar de arte, iremos falar de ciência, iremos falar de geografia. Tudo dentro dessa aula, na qual iremos trazer dois escritores. Iremos trazer um escritor modernista chamado Oswald de Andrade e iremos trazer um escritor contemporâneo chamado Michel Melamede. O livro de Michel Melamede, artista contemporâneo, é esse aqui, Regurgitofagia. Mais para frente, na nossa aula, eu irei explicar um pouco do que se trata esse movimento que Michel Melamede cria. Não é um movimento que vai dialogar com o movimento Antropofagia criado por Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e alguns outros escritores modernistas da época. Mas antes de explicar tal obra, a Regurgitofagia, nós iremos falar um pouco de que se trata o tema da nossa aula de hoje, que vai trazer como título Indigestão Cerebral, o banquete literário de Oswald de Andrade e Michel Melamede. E aí, com essa indigestão na qual o estômago está cansado de receber tanta informação, e vocês vão entender o porquê esse inchaço estomacal, que bem da verdade eu vou trazer como inchaço cerebral, inchaço de informações. E iremos iniciar com a frase de Oswald de Andrade, na qual ele diz: só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Sabemos que em 1922 teve início uma escola chamada Escola Modernista no Brasil, com a Semana da Arte Moderna, no qual escritores, pintores e artistas, músicos, eles se juntam para promover uma semana no Teatro Municipal de São Paulo, na qual uma nova forma de arte vai ser apresentada. Essa nova forma de arte irreverente e que vai se contrapor àquilo que já havia sido feito na arte anteriormente, vai ser chamada da arte modernista. Esse evento trouxe muita objeção para a plateia, não é? Porque estavam acostumados a ver arte pura, preciosa, e naquele momento a arte rompeu com paradigmas, e Oswald foi um deles, que é justamente o escritor que nós iremos trabalhar um pouco hoje. Oswald de Andrade, ele vai trazer poemas piadas, poemas que estão pouco preocupados com a regulamentação da norma da língua portuguesa, com a preciosidade da palavra, porque ele quer trazer uma língua e uma linguagem puramente brasileira, não mais preocupada com aquilo que vinha apenas de fora, trazido pelo povo europeu, pelos colonizadores, mas sim com a linguagem que pudesse resgatar aquilo que fosse genuinamente brasileiro. Esse foi Oswald de Andrade. E então ele vai criar esse movimento antropofágico, que tem como filosofia justamente mostrar que antropo, homem,
fagia, alimentar-se de. Ou seja, antropofagia, aquele que se alimenta do homem. E aí, isso aí vai justamente fazer referência a algo que aconteceu na época da colonização, que era o canibalismo, não é? Só que Oswald de Andrade, ele vai trazer essa questão do canibalismo não apenas para a forma, o grosso modo daquele que come a carne humana, mas sim para a simbologia que isso pode representar. Aquele que se alimenta da cultura, dos costumes de alguém. E os costumes que Oswald ele quer resgatar é justamente os costumes do brasileiro. E aí surge Tupi ou not Tupi? That is the question. Ele escreve na língua inglesa justamente como uma forma de criticar a cultura americana que já vinha com força para a nossa realidade como um país, não é? E quando ele pega o Tupi ou no Tupi, that is the question, ele vai nos colocar frente à cultura indígena, à nossa cultura primeira, ao nosso povo nativo, aquele que realmente originou o nosso país. E aí ele vai colocar, a gente sabe que esse Tupi ou no Tupi vai se fazer referência ao ser ou não ser, eis a questão, né? De um escritor inglês. E Oswald de Andrade, ele já vai trazer essa tendência filosófica para que nós pudéssemos refletir acerca do que é ser brasileiro, não é? Já naquela época na qual o Brasil vivia ainda muito daquilo que se trazia de fora, ok? E aí, o porquê a nossa aula ela vai se tornar interdisciplinar. Eu vou jogar para vocês uma imagem atual que está correndo nas redes sociais e para que a gente possa fazer uma análise breve nesse primeiro momento da aula, e nós iremos resgatar essa breve análise lá no final da aula. Eu quero que vocês observem essa imagem que vai aparecer agora aí na tela, na qual os índios estão colocados em forma de árvores, e é como se os índios estivessem aí na mata, né, amazônica, sendo desmatados. Sabemos que hoje vivemos um momento crítico na qual a floresta amazônica ela está sofrendo um dos momentos no qual o desmatamento ele tem crescido avassaladoramente, não é? E os órgãos responsáveis por isso têm incentivado a denúncia desse desmatamento, porque povos indígenas e povos nativos desses lugares têm sofrido com esse desmatamento. Então a gente vê os nativos desse lugar aí, né? Os índios morrendo por conta desse desmatamento. Onde está realmente a humanidade neste momento? Será que estão preocupados com os nativos desses lugares? Ou será que estão preocupados com retirar a madeira, retirar aquilo que a mata possui e pode dar economicamente para eles? A nossa aula é interdisciplinar hoje porque iremos falar de geografia, iremos falar de regurgitar, de ciência, de estômago, de filosofia, desse estômago que vai pensar intelectualmente, ok? Então, vamos avançar um pouco mais na nossa aula, e eu quero trazer outro pensamento para vocês de Oswald de Andrade, no movimento antropofágico, que ele escreve em 1928. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Aquele que come do outro e do outro ele puxa aquilo que é necessário. Mas de que outro nós estamos puxando o que é necessário? Oswald, ele já tinha essa visão. Que Brasil queremos para nós?
E aí a revista de antropofagia não tinha como orientação ou pensamento de espécie alguma. Ela só tinha estômago. Era uma das filosofias. Não tinha pensamento, só tinha estômago. Veja como isso é filosófico, não é? Oswald, Raul Bopp, Tarsila de Amaral, Mário de Andrade, dentre outros, fundaram o movimento antropofágico no intuito de pôr fim ao velho da cultura artística brasileira. Era o redescobrimento do Brasil. Um Brasil agora novo. Um Brasil agora com um povo que realmente interessava. Esse movimento, ele surge porque Oswald de Andrade, ele ganha da sua esposa e pintora Tarsila do Amaral uma tela chamada Abapuru. Essa tela vai aparecer aí, colocar a imagem para vocês, e o Abapuru justamente significa homem que come. Observem que essa tela vai trazer as extremidades muito grandes e a cabeça bem pequena. É como se só o que importasse fosse o que existia nas extremidades, no corpo. O pensamento, ele não importava. O que importa é aquilo que se apresenta. O que importa é aquilo que eu possa tirar de você. Certo? E aí, posteriormente, surge a revista Antropofagia, que rejeitava tudo que não considerava nacional, ampliando a ideia de ruptura, a cultura culta, tudo que era culto, né? Devorando o que vinha a ser estrangeiro para criar uma linguagem própria, sem preconceito nem amarras. Ou seja, se devorava tudo que era estrangeiro, mas se devorava não era para ter aquilo que era estrangeiro, mas sim para criar uma linguagem própria, sem amarras, sem correntes, uma linguagem nossa. Esse era o ideal de Oswald de Andrade, de Tarsila do Amaral, de Raul Bopp, de todos aqueles que fizeram parte da revista Antropofagia. E aí, a linguagem modernista, né, para a literatura, agora trazendo para a literatura, vai ser uma linguagem que não está preocupada com a gramática, com preciosismo formal. Ela vai estar preocupada com a língua brasileira, como a gente fala, com o coloquialismo, com aquilo que está no nosso dia a dia. E aí eu vou colocar um poema de Oswald de Andrade para vocês, e nesse poema vai ficar muito nítido para vocês mais ou menos como ele brincou com isso na sua poesia. E aí ele vai dizer assim nesse poema: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Sabemos que o pronome átono no início de frase é comum na fala dos brasileiros, não é? Esse me dá, esse pronome me, é comum na nossa fala, no nosso dia a dia. Mas para a gramática, o correto é falar dá-me. Escrever dá-me é o correto para a gramática. Oswald não estava preocupado em fazer uma poesia condizente com o que a gramática diz, mas sim uma poesia genuinamente brasileira, genuinamente cotidiana. Nossa, aquela poesia que o brasileiro fosse pegar e fosse se identificar com ela. Entendem? E aí, essa linguagem não se limitou à forma, porque também era cheia de bom humor, cheia de engajamento político, inclusive. A gente vai ver mais pra frente. Inclusive nessa, quando eu falo engajamento político, você vê que ele vai colocar quem são os povos brasileiros: o negro, o branco, né? O bom negro, o bom branco. Ele tá já fazendo aí uma crítica a quem é esse brasileiro.
existe um engajamento por trás dessa linguagem coloquial que Oswald de Andrade propõe pra gente. A gente vai ver lá no finalzinho da aula mais um poema de Oswald de Andrade e vocês vão ver nitidamente esse engajamento político em Oswald de Andrade. Mas agora eu quero trazer essa indigestão poética consciente em Melamed. Aquele que leu Oswald de Andrade, aquele que é um escritor pisciano, judeu, carioca, correntista do Itaú. Assim, Michel Melamed se apresenta com sua proverbial mistura de subversão e humor. Apresentador e roteirista de TV, integra o elenco do espetáculo brasileiro e participou da criação do projeto CEP 2000, Centro de Experimentação Poética. É ator e apresentador, mas ele diz que o que liga ele a todas essas artes é a escrita. Eu escrevo, é a minha função e objetivo. Há muitos anos, a tábua de salvação para aplacar o desespero. Esse livro, essa obra, nasce de um projeto que ele criou para um espetáculo de teatro, no qual ele colocava esses fios nos pulsos. Vejam a arte aqui. Um fio no pulso esquerdo, outro no direito, no calcanhar esquerdo no direito. E enquanto a plateia ria, tossia, se mexia, ele recebia choques com cada atitude que a plateia tomava enquanto o espetáculo ia sendo conduzido, não é? Esses choques que ele levava era de 25 a 60 volts, né? Esse processo ele deu o nome de pau de arara. Era um processo feito na ditadura militar e sabemos que para um artista nada é feito sem intencionalidade. Então esse nome que ele dá tem uma intencionalidade política para isso. Então esses risos e esses gritos e aplausos toda vez que eram feitos pela plateia quando o livro dele, quando o texto dele, né, naquele momento da peça teatral era feito, né, ele levava esses choques e as pessoas riam mais ou se chocavam. Então existia uma interação ali entre ator e plateia o tempo todo. E esse projeto de regurgitofagia, eu vou deixar o próprio Michel Melamed explicar a vocês dentro da própria obra. Ele explica lá na página 65. Ele vai dizer assim, eu vou colocar aí para vocês. Regurgitar, expelir, fazer sair o que em uma cavidade está em excesso, principalmente do estômago. Olha a ciência aí. Só que a gente volta lá para o ideário da antropofagia, aquele estômago cheio, consciente, né? Aquele estômago que pensa. O expelir de Michel Melamed, porque o regurgitar é expelir e o fagia é comer. Então, ele vai regurgitar, selecionar e comer só aquilo que vai lhe interessar. É a teoria dos excessos. Nós estamos numa sociedade em que os excessos estão aí o tempo todo. E Michel Melamed nos propõe ser seletivos. O que realmente importa para a nossa realidade? O que realmente importa dentro de tantas informações midiáticas? A Melamed faz. Na página 74 e 75, ele vem justamente com isso. Extra, extra, a mídia acabou. É um livro bastante irreverente. Um livro em que vamos ter páginas cheias de prosa, de textos em prosa, páginas apenas com um ponto solto,
páginas apenas com frases, páginas com poemas. É um livro no qual o gênero textual ele vai se mover, assim como a tendência de várias ideias no qual a sociedade contemporânea abarca a nossa mente. Inconscientemente a gente vai acumulando e daqui a pouco a gente está cheio desses excessos. Então é mais ou menos isso que Michel Melamed vai nos trazer em sua poesia, também com esse tom sarcástico, irônico, esse político, né, denunciativo, irreverente, né, cômico, do qual ele se inspira na poesia de Oswald de Andrade. E aí ele vai falar assim na próxima página. Oswald de Andrade, no Manifesto Antropófago de 1828, aludia à deglutição do bispo Sardinha pelos índios antropófagos para propor que, inspirados nele, deglutíssemos as vanguardas europeias a fim de criarmos uma arte genuinamente brasileira. E hoje, continuamos a deglutir vanguardas ou tem-nos sido empurrado goela abaixo toda a sorte de informações, conceitos, produtos? Compre, 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 compre. Inclusive tem uma página que ele vai falar: abuse e use. Eu acho que os mais velhos vão lembrar dessa propaganda, que eu não vou dizer aqui o nome. Em suma, o que fazer com a impossibilidade de assimilação, o estado de aceleração, a síndrome do excesso de informação, os milhões de estímulos visuais, auditivos, diários que crescem em ritmo diametralmente oposto à reflexão? Ou seja, não dá tempo de parar e refletir. Vou fazer uma pergunta. Qual foi o último dia que você pegou um livro, leu e teve tempo de parar e refletir? Refletir sobre sua vida, refletir sobre aquilo que está sendo proposto num jornal. Será que aquilo que está sendo proposto realmente importa? Será que os caminhos que eu tenho conduzido na minha vida realmente importam? Ou será que apenas eu tenho recebido as informações, recebendo e nem tempo para a reflexão eu tenho tido? É sobre isso que Melamed vem nos saculejar realmente com a sua obra irreverente, mas cheia de seriedade. E aí, seguindo com Melamed, em uma de suas páginas dessa obra maravilhosa, da qual eu simpatizo muito, vou colocar a imagem aí para vocês. Antes de mais nada, tudo. Por isso, se me fala um ponto, aí, gente, 2 páginas se seguem falando sobre tudo que o ponto pode significar. E aí eu não vou ler porque realmente é muita coisa, mas ele vai falar de ponto de costureira, do sinal ponto, de todos os pontos que esse ponto possa significar. E aí são 2 páginas de prosa de significado para o ponto final. Na terceira página, ele vai trazer essa imagem aí. Apenas uma página preta com um ponto branco. Ponto. Para você ver e entender como esta obra ela vai trazer essa irreverência e ao mesmo tempo essa criticidade, inclusive para a escrita deste nosso momento, não é? Seguindo um pouco mais, já lá para depois da metade da obra, do livro, ele vai trazer como se fosse uma propaganda dessas que a gente prega, que se pregava muito nas paredes das ruas, não é? Em postes. E aí, nessa propaganda, ele vai trazer assim: atenção, heurística, gestalt, hermenêutica. Todas essas palavras, gente, são termos de estudos, né? E aí eu vou deixar vocês curiosos
para irem pesquisar o significado de cada um, tá certo? São termos de estudos, por exemplo, estudos religiosos, estudos, eu não vou adentrar não, porque vou deixar para os curiosos irem pesquisar cada uma. A palavrologia te revelará com precisão matemática os fatos mais importantes da sua vida, sejam eles frigidez sexual, queda de lavroura, vício de embriaguez, fazer voltar uma pessoa que há muito se foi. Lá embaixo ele vai dizer assim: mantenha a cidade limpa, não jogue papel no chão, porque esses papéis, além de serem pregados, eles também eram panfletados, né? A gente sabe muito bem disso. E aí uma página depois ele vai trazer esse exemplo: regurgitofagia. Re, de novo, gu, do dialeto dos bebês, gugu dadá. RG, identidade. It, charme. O, interjeição para espanto. Oh. Fá, nota musical. G, ponto G, prazer. Ia, verbo ir no pretérito do indicativo. Regurgitofagia, novamente, identidade da linguagem, seduz e espanta a musicalidade do prazer que fica. Fantástico, não é não? Na verdade, ele nos ensinou a criar um poema através da palavrologia, uma brincadeira que ele faz com o leitor. Ele faz outras também. E uma coisa muito interessante na obra é que ele propõe que você, leitor, seja um poeta e escritor também. E aí ele vai sugerir: faça você uma autopalavrologia dos seus ou suas amigos ou amigas. E aí ele dá 4 espacinhos para você fazer a sua. Deixo aí a sugestão. Quem quiser mandar para o meu e-mail, vou deixar ele aqui embaixo. Faça a sua palavrologia e mande para mim. E assim como Michel Melamed, seja você um poeta, um escritor. Mais para frente, e para a gente daqui a pouquinho encerrar a nossa aula de hoje, eu vou voltar lá para nosso início da aula, quando nós comentamos brevemente sobre geografia e nós falamos sobre o desmatamento da mata amazônica. Antes de colocar as 3 imagens que eu vou propor aqui na nossa aula, lembre que eu coloquei a primeira imagem, que foi dos índios com as pernas cortadas, né, remetendo às árvores cortadas, e esse povo que tem sofrido com o desmatamento. Eu quero falar um pouquinho do que esse desmatamento tem sido. Em abril, foi o maior dos últimos anos, com 529 km² de mata derrubada. Os dados foram divulgados pelo Alerta de Desmatamento, o SAD, tá? Essa cifra mostra que foi um aumento de 171% em relação a abril do ano de 2019, certo? Segundo a organização, quase 32%, um terço dos 32% de toda a área desmatada está dentro do Pará, certo? Dentro da nossa área aqui do Brasil. Depois do Pará, a gente tem no Mato Grosso 26%. Depois a gente vem com Rondônia com 19%. Depois a gente vem com a Amazônia com 18%. Roraima com 4% e Acre com 1% da nossa floresta desmatada. Ok? Com isso, nós tivemos, nesse momento do Covid e da pandemia, a organização alertou que o desmatamento em terras indígenas reforçou a população ficasse mais vulnerável a contrair a doença do coronavírus. E aí mortes para o povo indígena também, não é? Além de eles estarem sofrendo com o desmatamento, né? Eles também estão sofrendo com a doença sendo alastrada também dentro do seu território, certo? A gente viu que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sugeriu durante uma reunião que foi filmada e aberta, todo mundo viu, em 22 de abril, que seria a hora de fazer uma baseada de mudanças nas regras,
para ele, a gente deveria aproveitar o momento ali da pandemia, já que o foco estava no coronavírus, para fazer aí, mudar as regras em relação a essa questão do desmatamento e meio que flexibilizar, né, as regras, né, essas regras que existem. Inclusive, desde outubro do ano passado, já foi flexibilizado algumas regras, e a bem da verdade é que não está tendo a fiscalização que deveria ter, né, das terras, e o desmatamento vem crescendo e os dados estão aí, são dados verídicos, e a gente não pode deixar de perceber isso. E aí agora eu quero mostrar essas 3 imagens para vocês. A primeira são esses 2 índios, o pai e o filho. A gente vê as árvores cortadas porque a madeira já foi tirada, não é? O fogo pegando. Pai, agora que consegui crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. Porque ele está vendo a sua terra sendo desmatada. A segunda, a gente está vendo uma árvore cortada, a árvore suspensa com os dinheiros como se estivessem voando, não é? Essa também é muito fácil da gente interpretar. É como se as folhas representassem as notas, as cédulas, né? E simplesmente elas voassem para as mãos dos poderosos, né? Fica aí mais uma crítica e uma reflexão para que a gente possa fazer essa reflexão que Melamed nos propõe, que muitas vezes a gente não tira um tempo para fazer, não é, gente? E a última, a gente tem um empresário, a gente entende que é um empresário pela roupa que ele tá, né? A gente vê que ele tá aí vestido de terno e gravata, ele não é uma pessoa que mora nessa localidade. E ele cortando a madeira da árvore, e quando ele corta a madeira dessas árvores, sai as cifras, né? As cifras do dinheiro. A gente sabe que grandes empresários mandam em muitas das terras que estão sendo desmatadas, não é verdade? E aí eu gostaria de terminar a nossa aula de hoje com um poema de Oswald de Andrade, aquele que fundou o movimento antropofágico em 1928, que disse que a gente deveria engolir o que era de fora, mas para transformar a nossa realidade e ser realmente brasileiro. E ele vai trazer um poema que tem como título Erro de Português. Que erro de português é esse? Será que é erro de português gramatical? Ou será que é um outro erro de português? Vamos analisar juntos? Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena fosse uma manhã de sol. O índio tinha despido o português. Oswald de Andrade. Esse poema dele, ele faz referência à carta de Pero Vaz de Caminha, que foi escrita quando ele veio, né, com as navegações para cá, na época do descobrimento do Brasil, essa carta de Pero Vaz de Caminha. E justamente quando ele chega numa noite e está ventando muito, e Caminha escreve assim na sua carta: na noite seguinte, ventou tanto sueste com chuvaceiros que fez caçar as naus e especialmente a capitania. Registro do dia 23 de abril de 1500, relativo ao contato entre ameríndios e portugueses na época. Só que a gente analisando a crítica que Oswald faz, ele está colocando quem está errado. É o índio ou o português?
Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena fosse uma manhã de sol. O índio tinha despido o português. Na verdade, o herói aí é o índio, para Oswald de Andrade. Se estivesse fazendo sol, o índio seria o herói, porque a cultura indígena teria prevalecido. A gente vê um conteúdo político e social nesse texto de Oswald de Andrade muito grande. Esse erro de português, que ele vai se remeter sim a uma linguagem que ele não está mais apto a elaborar. Essa linguagem preciosa não é mais para Oswald de Andrade, não é mais para a literatura modernista, mas também ele vai trazer essa linguagem social, política, em tom de comédia, em tom irônico, para que nós possamos refletir e nos incomodar em que lugar estamos diante do nosso Brasil. Como eu olho para as situações que têm acontecido atualmente e eu entendo a nossa sociedade. Você, estudante, que vai fazer Enem, como você tem observado a questão do desmatamento? Como você tem lido este mundo? Como você tem percebido essas informações? Vejam que eu trouxe numa aula de literatura várias questões e para a atualidade a gente pôde debater sobre geografia, filosofia, ciência, poesia, arte, português, linguagens. E o Enem nada mais é do que isso, gente. Então, hoje para vocês, eu deixo essa reflexão. Que Brasil nós queremos ter? Você, como um cidadão, o que você tem feito para mudar a realidade do seu país? Como você tem se informado? No que você tem refletido com essa enxurrada de informações que você tem recebido? O que é que você tem regurgitado e colocado para dentro de volta? Como você tem selecionado as informações? Pensemos, analisemos, porque com certeza podemos transformar o nosso mundo. Em tempos de pandemia, um sopro de poesia. Até a próxima aula.